agora, eu vou te contar 5 motivos para você continuar comendo o pãozinho aí, sem atrapalhar o seu processo, sem atrapalhar os seus resultados. O primeiro de todos, você pode comer o pãozinho, seja ele o pão francês, seja ele o pãozinho lá 100% integral. Por que o pão integral ele é mais indicado para quem quer reduzir o manequim? Não é porque ele é menos calórico do que o pão branco, do que o francês ou o pãozinho branco. É porque ele tem mais fibra na sua composição. Tá certo? E quanto mais fibra você tiver no alimento, mais saciedade ele vai te dar. Ou seja, você vai comer aquele pãozinho e vai ficar saciada por mais tempo, tá certo? Mas não significa que um engorda e um emagreça. Não tem nada a ver com isso. É uma questão de saciedade. As fibras também ajudam muito no funcionamento do intestino. Então, quando você come carboidratos, os integrais, por exemplo, que tem mais adição de fibras, eles ajudam no funcionamento do intestino. Quando você associa aí a ingestão de água, vai melhorar até o funcionamento do seu intestino. E todo mundo que acompanha meu conteúdo aqui, quem já me conhece sabe como eu falo sempre da saúde intestinal. Se você não tiver um intestino saudável, o seu processo não vai funcionar, você não vai ter resultados, tá certo? Por isso que a gente indica sempre o pãozinho integral, tá certo? Por questão de saciedade, pela quantidade de fibras e por ajudar no trânsito intestinal. Ah, Carol, mas eu amo o pão francês, tá tudo certo. Tá bom? Não tem problema nenhum. Quem tem diabetes ou quem tem a glicose alta, tá? Quem tem a glicada alta, tem que cuidar com a quantidade de carboidratos que você pode ingerir durante o dia, tá certo? Não é que você não possa comer, você pode comer, mas você não pode exagerar na quantidade, tá certo? Você pode deixar ele mais nutritivo e usar essa estratégia para reduzir o índice glicêmico, porque quem tem diabetes, né, ou quem tem a glicose muito alta, é legal a gente evitar que tem esses picos de insulina, tá certo? E você pode fazer isso fazendo uma coisa super simples, incluindo uma proteína lá no seu pãozinho. Segunda coisa, o pão, ele não engorda. O pão, ele não é o vilão. Ele vai engordar se você consumir em excesso, tá? Se você for lá, por exemplo, todo santo dia, comer 3, 4 pães, aí passar margarina, colocar 2, 3 fatias de presunto, 2, 3 fatias de queijo amarelo, aí sim, entendeu? Porque são alimentos, né? Isso que você coloca ali no pão. Margarina, presunto, queijo. São alimentos que são muito calóricos e não vão te dar saciedade. Mas se você comer numa quantidade razoável, exatamente como eu expliquei aqui para você na live, isso não vai impactar em absolutamente nada. Nada, 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 nada no seu processo. Um pãozinho francês de aproximadamente 50 gramas, ou 2 fatiazinhas lá de pão integral, tem aproximadamente 140 calorias. Então, se você está aí consumindo mais ou menos 1.500 calorias, né, no processo aí para reduzir o manequim, isso é menos do que 10% do teu consumo calórico. Então, você acha mesmo que isso vai ser determinante para você ganhar peso? Para você atrapalhar e não ter resultados? Não, tá? Então, fica tranquila. Se você consumir com moderação e se você consumir deixando ele mais nutritivo, não vai impactar de forma alguma, tá, o seu processo de redução de manequim. Número 3, tá? Terceiro motivo aí para você não retirar o pão da sua alimentação. O pão, ele não é vilão, assim como nenhum carboidrato é o vilão. Olha, eu perco a conta de quantas pessoas vêm falar comigo, quantas pessoas eu atendo no consultório que falam: Carol, não posso comer carboidrato, carboidrato é o vilão da alimentação. Não é. O carboidrato, ele é um macronutriente extremamente importante para o funcionamento do nosso organismo. São os carboidratos que oferecem energia para que a gente possa desempenhar todas as funções durante o dia. Quem não come carboidrato não tem energia. Não consegue trabalhar, não consegue treinar, não consegue fazer nada. O cabelo cai, fica enfraquecido, porque ele é um macronutriente muito importante. 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de proteína também tem 4 quilocalorias. Ou seja, eles têm a mesma quantidade calórica. Então, não tem como o carboidrato ser vilão e a proteína ser mocinha. Eles são equivalentes. Eles têm a mesma quantidade calórica,
tá? A única diferença é que a proteína, ela tem um poder de saciedade muito maior. Mas, nesse caso, o que você precisa fazer? Não é excluir o carboidrato da sua alimentação, e sim fazer as melhores combinações. Coloque isso na cabeça, carboidrato não é o vilão, não é ele que atrapalha o seu processo. Outra coisa, né, que é muito importante aí, ele é prático. Não é muito mais difícil, né, quando você tá lá, por exemplo, na correria do dia a dia, né, quando você vai fazer aí, porque normalmente almoço e jantar são refeições que você consegue parar, sentar, ter tempo para comer. Já os lanchinhos intermediários, não. E aí você vai o quê? Você vai sempre no mais prático. E olha a praticidade maior do que um pãozinho. Para a correria do dia a dia, você incluir essas opções de um pãozinho com uma proteína é muito prático e muito saudável e não vai impactar no seu processo. E o quinto e último, que eu acho que também é um muito importante, né? Aí um motivo para você não deixar de consumir o pãozinho aí a sua alimentação, é porque ele é delicioso. Quem não gosta de comer um pãozinho quentinho, né, com ovinho dentro, aquele pãozinho francês delicioso, ou aquele pãozinho integral, aquele sanduichinho natural, é delicioso. Então, se você gosta do pãozinho, se você, né, se é um alimento que você gosta, não deixe de ter ele na sua alimentação. Porque não é isso que vai atrapalhar o seu processo, não é o coitado do pão, tá certo? O que vai determinar se você vai ter resultados positivos ou negativos, não é você consumir 1 ou 2 pãezinhos lá por dia, não, tá? Dessa maneira que eu falei, nutritivos, com proteínas e tudo mais. É tudo que você vai consumir durante todo o seu dia.